Bom dia! Fala, galera do nono ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática. A apostila do quarto bimestre, aberta no módulo 32. Nós vamos trabalhar alguns exercícios sobre razões trigonométricas. Nós estudamos o seno, o cosseno e a tangente. Então, a apostila aberta, a apostila do quarto bimestre, módulo 32, na página 323. Questão número 3. Uma pipa voa no céu presa a um fio totalmente esticado que forma um ângulo de 40 graus com o solo. Então, aqui nós temos o fio, aqui é o solo. Eu vou colocar esses tracinhos aqui para indicar que é o solo. Então, o fio esticado forma um ângulo de 40 graus com o solo. Aqui nós temos o solo. Continuando. Se o comprimento do fio é de 100 metros, qual é a altura da pipa em relação ao solo? Então, aqui nós temos a pipa, certo? O fio ele tem 100 metros. Aqui nós temos o ângulo de 90 graus. Aqui é a altura que nós queremos descobrir. Vamos analisar os dados que nós temos aqui nesse triângulo retângulo. É sempre muito importante fazer um esboço para descobrir corretamente quais são as medidas que aparecem na figura. Em frente ao ângulo de 90 graus, nós temos a hipotenusa. Ao lado do ângulo, aqui é o cateto adjacente. Nós não temos o cateto adjacente e não queremos o cateto adjacente. O que nós queremos é a medida que fica em frente ao ângulo de 40 graus. Em frente ao ângulo de 40 graus, nós temos a altura. Aqui é o cateto oposto ao ângulo de 40 graus. Então, nesse exercício, nós temos o ângulo de 40 graus, temos a hipotenusa, queremos descobrir o cateto oposto. Toda vez que temos cateto oposto e hipotenusa, nós devemos utilizar a fórmula do seno. Então, fica seno de quem? De 40 graus. Qual é a fórmula do seno? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Voltando na página 321, na página 321, vocês têm a tabela de razões trigonométricas. Então, vocês devem procurar o seno de 40 graus. O seno de 40 graus é 0,643. O cateto oposto é H. A hipotenusa é 100. O que fazer nesse momento? Aqui nós vamos completar com 1 e multiplicar em cruz. 1 vezes o H. Agora, é só multiplicar o 0,643 por 100. Na multiplicação por 100, a vírgula é deslocada 2 casas para a direita. Então, a altura é igual a 64,3 metros. Como é um problema, nós temos que colocar a resposta. Qual é a altura da pipa em relação ao solo? Resposta: a altura da pipa é 64,3 metros. Assim, nós concluímos a questão número 3. A questão número 4, vocês podem passar um traço, ela é cancelada. Então, a questão 4 é cancelada. Na página 324,
razões trigonométricas dos ângulos notáveis. Até aqui, para resolver problemas que envolviam as razões trigonométricas, você consultou a tabela com os valores de seno, cosseno e tangente de todos os ângulos com medidas inteiras de 1 grau a 89 graus, não é mesmo? Para alguns ângulos, porém, não é necessário consultar a tabela, recorrendo às propriedades de dois polígonos regulares, o quadrado e o triângulo equilátero. É possível calcular diretamente essas razões. Esses ângulos são chamados de ângulos notáveis e medem 30 graus, 45 graus e 60 graus. Então, os ângulos notáveis são os ângulos que medem 30, 45 e 60 graus. A seguir, vamos determinar os valores do seno e do cosseno e da tangente dos ângulos notáveis. Aqui, na página 324, vem a demonstração de como descobrir esses valores. Eu vou mostrar para vocês com uma musiquinha que vai facilitar guardar esses valores. Então, os exercícios 1 e 2 da página 324 são cancelados, assim como a página 325 também é cancelada, ok? Agora, na página 326, o número 2 é cancelado e o 3 também. Então, na página 326, questão 2 e questão 3 são canceladas. Agora, temos aqui embaixo um texto. Acompanhem comigo. Você calculou os valores exatos das razões trigonométricas dos ângulos notáveis. Lembrando que os ângulos notáveis medem 30, 45 e 60 graus. Para resumir seus cálculos, complete o quadro. Eu vou apagar a lousa, vou montar o quadro e vou ensinar os ângulos notáveis, os valores do seno, do cosseno e da tangente com uma música, que vai ficar muito fácil e vocês nunca mais irão esquecer. Combinado? Bom, na página 326 vocês têm uma tabela como essa. Aqui eu tenho a linha do seno, a linha do cosseno, a linha da tangente, a coluna de 30 graus, de 45 graus e de 60 graus. Então, esses valores, vocês precisam memorizar, vocês precisam guardá-los, pois vocês usarão durante todo o ensino médio também. Então, esses valores de seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus são muito importantes. Existem várias musiquinhas que vocês podem encontrar no YouTube. Eu vou ensinar uma para vocês. Como nós já estamos no final do ano e o Natal vem se aproximando, essa musiquinha, ela vem bem no clima do Natal. Então, ela é assim: 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não se esqueça da raiz no 2 e no 3. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, com o clima natalino, a gente consegue completar essa tabela. Memorizando a música, você fica com a tabela pronta para consultar na hora da prova, na hora de um exame, de um vestibular futuramente. Então, como fica? 1, 2, 3, ok? Começamos assim. 1, 2, 3. Agora, 3, 2, 1. Então, nós já cantamos. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Então, sobre 2, sobre 2, sobre
2. Sobre 2, sobre 2, também sobre 2. Então, nós já fizemos 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não se esqueça da raiz no 2 e no 3. Então, a raiz no 1 não. Raiz no 2. Raiz no 3. Raiz no 3. Raiz no 2. Só vamos colocar a raiz no 2 e no 3. No 1 não, no 1 não. E denominador não pode ter raiz, ok? Agora vem a nossa última linha. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. E assim a tabela está pronta. E é uma musiquinha que fica na cabeça. Então, todos os problemas, todos os testes que envolvem seno, cosseno ou tangente de 30, 45 e 60 graus, vocês devem utilizar essa tabela. E para construir a tabela, minha dica é utilizar essa musiquinha. Então, mais uma vez. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não se esqueça da raiz no 2 e no 3. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, acredito que vocês já memorizaram e com certeza concluíram que eu sou melhor professora de matemática do que cantora, não é mesmo? Então, o seno de 30 graus sempre será meio. O seno de 45 graus sempre será raiz de 2 sobre 2. O seno de 60 graus sempre será raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30 graus sempre será raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45 graus sempre será raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 60 graus é meio. A tangente de 30 graus sempre será raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 graus é 1. E a tangente de 60 graus é raiz de 3. Eu quero que vocês preencham o quadro que está na página 326 da apostila de vocês. Agora, embaixo do quadro. Ao contrário dos demais ângulos para os quais sempre são dados os valores das razões trigonométricas, há muitos exercícios que trabalham com o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos notáveis, sem, no entanto, oferecer esses valores. Então, se um problema tratar de um ângulo de 20 graus, o exercício no próprio enunciado ele fornece o seno, o cosseno e a tangente de 20 graus, que são aqueles valores da tabela que vocês já viram. Agora, quando são ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus, vocês precisam saber essa tabela decoradinha do começo ao fim. Isso porque tais valores podem ser calculados a partir do quadrado e do triângulo. Eu não fiz mostrando para vocês como seria através do quadrado e do triângulo. Eu acredito que com a música fica bem mais fácil e atrativo para memorizar esses valores. Eu aposto que vocês concordam comigo. Por isso, é conveniente memorizar os valores do quadro, o que pode agilizar a resolução de muitos exercícios. Eu já comentei com vocês várias vezes. Nos vestibulares, vocês têm, em média, 3 minutos por questão. No Enem também. Então, tendo essa tabela memorizada, vai ajudá-los e muito. Nas avaliações também. Para ajudá-lo nessa memorização, procure observar a regularidade que existe na sequência dos
3 valores da linha do seno, tal regularidade se repete na linha do cosseno, mas no sentido contrário, como eu cantei para vocês na música. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todos sobre 2. Não se esqueça da raiz no 2 e no 3, ok? Não se esqueçam. Aí a tangente é diferente. Veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Assim fica fácil. Agora, nós vamos para a página 327, questão número 1. Então, número 1. Uma escada apoiada em uma parede. Então, aqui está a parede. Em um ponto que dista 3 metros do solo. Forma com essa parede um ângulo de 30 graus. Então, a escada, aqui ó, é a nossa escada, certo? A escada forma com a parede um ângulo de 30 graus. Então, aqui nós temos o ângulo de 30 graus. Aqui temos um ângulo reto. Nós sabemos que a escada está apoiada em uma parede em um ponto que dista 3 metros do solo. Então, aqui nós temos a parede. Essa distância daqui até aqui são 3 metros. Continuando. Determine, letra A que distância o pé da escada se encontra da parede? O pé da escada está aqui. Nós queremos determinar esse valor, que eu vou chamar de X. E na letra B, o comprimento da escada. O comprimento da escada eu vou chamar de Y. Então, na letra A, nós vamos determinar a que distância o pé da escada se encontra da parede. Vamos analisar o X. O X, ele é o cateto oposto. Ao lado de 30 graus, nós temos o 3 metros, que é o cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente é a fórmula da tangente. Tangente de quem? Tangente de 30 graus é cateto oposto sobre cateto adjacente. Lá da tabelinha do 1, 2, 3, a tangente é diferente. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, a tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Nós temos o cateto oposto, que é o X. O cateto adjacente, que é 3. Para descobrir o valor do X, nós vamos multiplicar em cruz. 3 vezes X, 3x é igual a raiz de 3 vezes 3. Raiz de 3 vezes 3 fica 3 raiz de 3. Operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, o x é igual a 3 raiz de 3 dividido por 3. Aqui, como é multiplicação, 3 dividido por 3 é 1. Então, nós descobrimos que o x é igual a raiz de 3. A unidade de medida é metro. Raiz de 3 metros. Essa é a resposta da letra A. Agora nós vamos para a letra B. Na letra B eu quero o comprimento da escada. Para o comprimento da escada, eu quero descobrir o valor do y. O y fica em frente ao ângulo de 90 graus, é a hipotenusa. Cateto adjacente com
hipotenusa, cateto adjacente com hipotenusa, nós vamos usar a fórmula do cosseno. O cosseno de quem? De 30 graus. Cosseno de 30 graus é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cosseno de 30 graus, da tabelinha, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, nós temos raiz de 3 sobre 2. O cateto adjacente, que é 3. E a hipotenusa, que é o y. Agora, nós temos que multiplicar em cruz também. Raiz de 3 vezes y. Vou apagar aqui o cálculo da letra A. Então, raiz de 3 vezes y, raiz de 3, y. 2 vezes 3, 6. Então, o y é igual a 6 dividido pela raiz de 3. Ao dividir o 6 pela raiz de 3, vocês precisam se lembrar, não é permitido deixar a raiz no denominador. Nós vamos multiplicar em cima pela raiz de 3, vamos multiplicar embaixo pela raiz de 3. Nós vamos racionalizar. Então, o y é igual a 6 vezes raiz de 3, 6, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 fica a raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Então, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 fica a raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Agora, vamos dividir o 6 pelo 3. 6 dividido por 3, 2. Então, o y é igual a 2 raiz de 3, a unidade de medida, m de metros. Assim, nós concluímos a questão número 1, ok? Questão número 2. Na figura a seguir, calcule o comprimento do segmento PR. Nós queremos o segmento PR, mas para termos o segmento PR, nós precisamos encontrar essa medida, a medida do segmento PS. O segmento PS eu vou chamar de Y, o segmento PR de X. Então, nós temos que encontrar os valores do Y e do X. Lembrando que aqui nós temos um ângulo de 45 graus. Em frente ao ângulo de 90 graus, aqui é a hipotenusa. Em frente ao ângulo de 45 graus, o y é o cateto oposto. Então, para determinar o valor do y, nós temos cateto oposto e hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa é a fórmula do seno. Então, fica o seno de 45 graus é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 45 graus da tabela que nós aprendemos é raiz de 2 sobre 2. O cateto oposto é y, a hipotenusa é 4 raiz de 2. Agora nós vamos multiplicar em cruz. 2 vezes y, 2 y. Aqui, raiz de 2 vezes 4 raiz de 2, o 4 continua. Raiz de 2 vezes raiz de 2 fica a raiz quadrada de 4. Então, o 2y é igual a 4 vezes a raiz quadrada de 4, que é 2. Então, o y é igual a 4 vezes 2, 8, dividido por quem? Por 2. Descobrimos que o y é 4. Encontramos o valor do y, então nós sabemos que aqui o y vale 4.
Com o valor do y, que é 4, nós vamos determinar a medida de PR. Em frente ao ângulo de 30 graus, o y é 4. Ele continua sendo o quê? O cateto oposto. Aqui eu tenho o ângulo de 90 graus, o x fica em frente ao ângulo de 90 graus, é a hipotenusa. Então, nós temos, novamente, cateto oposto e hipotenusa. Só que aqui é o seno de quanto? De 30 graus. Então, o seno de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Da tabelinha do 1, 2, 3, nós sabemos que o seno de 30 graus é meio. O cateto oposto é 4. A hipotenusa é o x. O x é o segmento PR. Agora é só multiplicar em cruz. 1 vezes x, 2 vezes 4, 8. Encontramos que o x é igual a 8. Se o x é igual a 8, o segmento PR também é igual a 8. Assim, nós concluímos a questão número 2. A questão número 3 é cancelada, ok? Agora, na página 328, o em casa, vocês podem cancelar para mim o número 1, o número 2, o número 3. Eu volto com vocês na próxima aula com a resolução de mais alguns exercícios. Combinado? Qualquer dúvida, vocês já sabem. Entrem em contato comigo, me chamem no WhatsApp, que eu vou ficar muito feliz em atendê-los e esclarecer as dúvidas. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!